Você conhece o macete de GTA San Andreas, que ninguém sabe o que ele faz? Ele está em praticamente todas as listas de códigos encontrados em sites ou revistas, e geralmente chamado de código desconhecido, que no jogo mostra a mensagem código ativado, como qualquer outro código, mas nada acontece. Recentemente eu descobri o que este código faz, e fiquei totalmente abalado com isso. Nunca execute este código, pelo amor de sua própria vida. Se você não acredita em mim, tudo bem, mas mesmo assim, não teste o código para provar que estou mentindo. Você vai se arrepender. Isso aconteceu no último final de semana. Eu fiz o código e, como esperado, apareceu a mensagem código ativado, mas sem nenhum efeito aparente. Mas enquanto eu estava andando por Los Santos, eu vi algo estranho em frente ao sol que estava se pondo. Era pequeno, então eu tinha que voar para ver mais de perto. Fiz o código da jetpack e comecei a voar em direção à coisa. Quando eu comecei a chegar perto, meu corpo começou a tremer instintivamente. Eu estava com medo de alguma coisa, mas eu continuei voando. Comecei a ouvir CJ soluçar e do nada ele começou a tremer. Eu comecei a ficar com medo e decidi desistir. Quando eu pousei a jetpack, CJ ainda estava tremendo e emitindo sons que claramente mostrava que ele estava assustado. Quando eu apertei triângulo para largar a jetpack, CJ começou a correr sozinho em direção contrária ao sol, e eu não estava apertando nada, e mesmo que eu tentasse, não tinha mais controle sobre CJ, e ele continuava a correr do sol. Como um diabo de código assustador desses nunca foi descoberto por ninguém? Provavelmente, ninguém tinha voado em direção ao sol depois de ter feito este código, eu suponho. Então, eu tinha que saber o que aconteceria se eu continuasse a voar em direção àquele objeto. Enquanto eu refletia sobre isso, apareceu uma mensagem na tela dizendo código ativado. E CJ cometeu suicídio, como se eu tivesse feito o código de suicídio, mas eu não tinha apertado nada. E o mais estranho é que, se você é preso, você recomeça o jogo na delegacia. Se você é morto, você recomeça o jogo no hospital. Mas CJ morreu e foi parar para um lugar totalmente aleatório, no meio do nada. Os controles voltaram, e então eu fiz novamente o código da jetpack, para voar em direção ao sol e ver se aquela coisa ainda continuava lá. E do mesmo jeito que aconteceu na primeira vez, tudo estava normal, até eu começar a chegar perto do objeto. CJ começou a agir de modo que eu nunca vi em qualquer outra circunstância do game. A tela começava a embaçar e desembaçar, como se o jogo estivesse bugando ou como se o videogame não estivesse conseguindo ler a mídia. Meu PlayStation 2 começou a fazer uns barulhos anormais, como se estivesse tentando reler a mídia ou recarregar o jogo, o que não me surpreendia. Sendo franco, eu estava completamente apavorado com isso, mas eu precisava saber o que era. Continuei voando, até que fui chegando ao meu objeto. Quando cheguei perto bastante para ver o que era, CJ começou a sangrar de um jeito que mais parecia que estava despejando um balde de sangue, o que era totalmente fora dos padrões do jogo. CJ ficou ofegante, mas eu continuei. Meu controle começou a vibrar, o que era estranho, uma vez que meu controle não era original e não tinha essa função. Ia vibrando cada vez mais rápido. Comecei a sentir um cheiro de queimado vindo do meu PlayStation 2, e foi aí que eu estava prestes a desligá-lo, com medo de estragar meu videogame. Mas percebi que já era tarde demais. CJ pousou a jetpack sozinho. Olhou para a tela com uma expressão totalmente depressiva e assustada e começou a chorar, ou algo do tipo. Eu estava convencido a continuar e descobrir o que faz esse código. Afinal, se meu videogame já estava queimando, já era tarde demais para desligar ou tentar salvá-lo. Então, eu peguei o controle, voltei para a jetpack e continuei voando. Comecei a notar que os gráficos iam ficando mais realistas conforme eu ia avançando. Dava para ver fumaça saindo do fogo produzido pela jetpack, por exemplo, e até mesmo as texturas do céu, das árvores, os sons de soluço, sangue e movimentos de CJ. Tudo ia ficando mais realista. O objeto era uma simples esfera negra, ou pelo menos foi o que eu consegui ver antes da tela embaçar. Tudo começou a ficar mais realista, o que me assustou. Quando eu subi na esfera, CJ deu um grito que me fez dar um pulo. Ele gritou como uma garotinha, mas com uma voz masculina. A tela ficou preta, e quando voltou, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi o interior da casa do meu vizinho, e ouvia a respiração de CJ, como se ele estivesse ali. Pelo menos,
Foi o que eu percebi. Tudo era realista, nada de gráficos de videogame. CJ estava mais alto do que um homem normal, e em gráficos realistas. Mas eu juro, aquela era a casa do meu vizinho. O videogame e o jogo pifaram por superaquecimento. Fiquei totalmente abalado, mas as dúvidas que me surgiram depois foram muito mais intrigantes. O meu vizinho, o qual viu o interior de sua casa, chegou em casa e pensou que tinha um princípio de incêndio, porque uma das salas, exatamente a que eu vi, estava cheia de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, ele viu que o carpete estava sujo de sangue e um pouco queimado. Meu vizinho acha que o sangue pode ser explicado pela gata da nossa outra vizinha, que estava grávida. Sumiu e voltou para casa depois de ter dado cria a 2 filhotinhos. O carpete queimado, ele acha que pode ter sido um curto-circuito, que por sorte não provocou um incêndio. Mas eu desconfio que não seja nada disso. Será que o fogo era da jetpack de CJ?